ver aí os slides, mas dentro do possível a gente vai lendo alguma coisa também. O adolescente, seu projeto de vida. Todos aqui de alguma forma lidam, né, com espíritos que estão nessa fase da existência. É muitas vezes uma fase, para muitos, né, meio turbulenta, uma fase de transição entre a infância, onde a gente tem uma dependência muito grande dos pais, e a idade adulta, onde teoricamente já vamos alcançar uma certa autonomia, maturidade psicológica, maturidade espiritual. Então a adolescência é essa coisa efervescente, hormonalmente falando, né? Ali estão no jovem, no homem a voz começa a engrossar, os pelos da barba, na mulher toda também a sua parte fisiológica vai amadurecendo, né? Então, um período de muitas mudanças, não apenas físicas, mas, sobretudo, psicológicas. E nesse mundo que a gente vive, né, um mundo de tantas transformações, mudanças e valores, a gente muitas vezes vê os jovens um tanto quanto desorientados em relação ao que desejam da vida. Semana passada eu estava trabalhando com jovens lá no projeto que a gente tem, agora do curso de auxiliar administrativo, que é um jovem de 14 a 18 anos. E aí eu fui trabalhar com ele, né, a noção do que é planejamento, tudo. E aí perguntei se qual é, né, o que é que eles estavam, em que série estavam, se já tinham definido alguma profissão para fazer, qual era, né, o sentido da vida que eles estavam buscando. E você vê a maior parte totalmente perdida, mesmo em relação a definir uma profissão, certo? Então a gente vai trazer aqui algumas informações de trabalhar esse projeto de vida para o jovem, fazer com que o jovem entenda qual é a finalidade da vida, o significado da vida, mas dentro de uma perspectiva espiritual, porque, né, nós somos espíritos, como diz João, espíritos já envelhecidos, amadurecidos, experimentados. Estamos agora nessa existência vivendo mais uma etapa em que estamos passando por esse processo novamente do ciclo biológico, da infância, da juventude, da vida adulta, né? E tudo isso visa uma finalidade que é nos desenvolver espiritualmente. Então, esse jovem, né, quando ele já chega aqui ao mundo encarnado, desde tenra idade, ele já traz uma bagagem, como uma coisa, ele não é uma tábua rasa. Isso é um conceito materialista, em oposição, muitas vezes, à ideia de Platão, das ideias inatas, que a gente já vem com aptidões com ideias inatas. Então, os pais, principalmente, têm uma função muito importante, que é de orientar esse jovem, né, para que ele cumpra a missão que ele está programado para realizar, a tarefa que ele vem a realizar, dentro das suas aptidões, das suas capacidades, das suas condições morais, intelectuais. Então a orientação que esse jovem vai ter para que ele faça essa descoberta do que ele é, do que ele pretende ser, é muito importante, tá? E no mundo onde infelizmente a gente não vê muito esse apoio da família, essa presença dos pais. A gente vê até jovens com uma boa estrutura financeira, frequentar escola, frequentar bons cursos, mas uma carência afetiva muito grande, uma falta de rumo na vida muito grande. Até porque esse jovem não vai ser criado numa bolha. Esse jovem precisa ter experiência, enfrentar os desafios. Isso tudo vai fazer com que ele vá se descobrindo o que ele veio fazer, a missão que ele veio cumprir. Eu trouxe nesse primeiro slide, já que a gente está falando, um adolescente, dos seus projetos de vida. Eu acabei de falar uma situação, né, que a maioria dos adolescentes não sabe bem o que querem fazer. É muito confuso, até profissionalmente falando. Imagine ter uma visão espiritual de mundo. Greta Thunberg é uma jovem ativista ambiental que mobilizou aí centenas, milhares de jovens no mundo todo pela causa ambiental. É interessante que ela sofre de uma variação de autismo, acho que é uma síndrome, né?
que ela é autista, ela tem um grau de autismo. E desde muito cedo, aos 11 anos de idade, ela simplesmente resolveu encampar um movimento no seu país, que era na Suécia, lá no parlamento de Estocolmo. Toda sexta-feira ele matava a aula, a parte da aula, para ir protestar diante do parlamento sueco, né, brigando por legislação, pela causa ambiental, questão das mudanças climáticas. Desde muito cedo ela já tinha essa percepção da sua missão de vida. Essa jovem, ela conseguiu a partir daí, né? Esse movimento foi crescendo no mundo todo e ela muito perspicaz assim em relação a essa consciência ambiental, reciclagem. Você tem uma ideia, ela não anda de avião, praticamente, né? Porque é questão de emissão de carbono. Então, é uma jovem profundamente engajada nessa missão da causa ambiental. Ela, inclusive, passou a ter um reconhecimento internacional, foi no ano 2019 eleito a pessoa do ano pela uma das mais prestigiadas revistas do mundo, que é a Time. A Forbes a elegeu num determinado ano entre as 100 mulheres mais influentes e poderosas do mundo, uma garotinha de 11 anos. Nosso presidente aqui, eu estou chamando ela de uma molecote, né? Bolsonaro. E ela, inclusive, foi indicada 3 vezes consecutivas, não ganhou, mas 3 vezes consecutivas ao Prêmio Nobel da Paz, 2019, 2020 e 2021. Isso é um exemplo, né, de uma jovem que vem com esse projeto de vida já estruturado dentro dela. Esse espírito já vem com uma consciência muito grande do que ele veio fazer aqui, de qual é a sua tarefa. Foge à regra, né? Você pode ver Irmã Dulce, que, né, desenvolveu essa missão grandiosa desde muito cedo. Irmã Dulce tinha essa vocação da caridade, a vocação do amor ao próximo, né, Marquinhos? Então, nós vamos ver que essas grandes vocações desses espíritos que já vêm com essa bagagem, essa consciência, com esse projeto de vida, com essa missão que está dentro desses espíritos e dentro de cada um de nós. Porque, né, a gente vai falar aqui um pouco, essa tarefa, a missão que a gente tem a desempenhar, e todo mundo aqui, não há quem não tenha uma missão a desempenhar no mundo. Todas, até os seres vivos todos têm uma tarefa dentro do universo, e nós temos. Então essa tarefa, como é que a gente descobre? É o que eu vim fazer no mundo. Estou desenvolvendo minha tarefa com o tempo, estou realizando aquilo que foi programado. Então, isso é muito importante e cabe a gente fazer isso. A Ariane Kramaric, né, é outra jovem que, desde muito cedo, ela começou a demonstrar uma vocação artística muito grande, né? Então, ela, aos 4 anos de idade, começou a fazer desenhos. Depois, aos 6, começou a pintar. Tem algo aqui. Aos 10 anos, aos 7 começou a compor poesias, e tudo que ela pinta, desenha e compõe as poesias vem a partir de visões espirituais, de sonhos. Então ela é uma jovem muito espiritualizada, que vem com essa missão de, através da arte, espiritualizar o mundo. Então, ela inclusive falava desde muito cedo para sua mãe que ouvia a voz de Deus, né? A voz da espiritualidade superior, dizendo a ela que ia ajudá-la a fazer, a cumprir determinada tarefa, que a partir dessas capacidades ela poderia ajudar o mundo a compreender essa mensagem espiritual. Então ela pinta, por exemplo, tem quadros que ela pinta de dimensões espirituais, até de outras galáxias, que ela diz ver em sonho ou em desdobramento espiritual. Aos 10 anos de idade, ela impressionou o mundo, pintando um dos quadros que melhor retratam a espiritualidade. Jamais, né, na história retratou a espiritualidade de Jesus, o príncipe da paz. Esse quadro em que ela, com 10 anos de idade, pinta um Cristo, né, onde a gente vê tanta beleza, tanta espiritualidade. Olha o olhar do Cristo. As feições, né? É uma perfeição. Uma jovem de 10 anos, com 10, 11 anos, ela pintou esse quadro.
E existe um outro menino, deixa eu ver o nome dele aqui, um garoto, que ficou conhecido nos Estados Unidos, porque ele teve uma experiência de quase morte, Cotton Burton, né? Onde nessa experiência de quase morte, esse menino ficou em coma há muito tempo, e ali ele voltou e relatou tudo que ele, né, toda a experiência espiritual que ele teve, inclusive de ter visto a imagem de Jesus. Depois, quando ele viu a história dele, virou filme, virou livro, ele viu o quadro pintado por Akiane Kramaric, ele disse: é esse Jesus que eu vi na minha experiência espiritual. Então, esses espíritos que nascem realmente já com esse projeto de vida, né, muito bem delineado, muito bem resolvido. Em relação à questão de definir, de entender o projeto de vida, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós aspiramos da vida, os jovens também, vai muito da ideia do que somos. Essa é uma pergunta que intriga o homem, né? Desde que esse homem começa a raciocinar, a pensar, a fazer reflexões filosóficas, éticas. Quem nós somos? Como eu me vejo? Porque aquilo, né, que eu vou realizar vai depender muito da maneira como eu me vejo, como eu vou me posicionar diante do mundo. Então, quem somos nós? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós queremos um projeto de vida calcado só entre o berço e o túmulo, com perspectivas só materiais, ou realmente, ao nos enxergarmos como espíritos, na verdade são projetos de vidas? Porque a evolução se dá em muitas etapas. Tem espíritos, isso até Chico Xavier falava, que ele e Emmanuel vem tendo várias reencarnações juntos, uma dupla evolutiva, Joana e Divaldo. Então, quando a gente faz um projeto né, e aqui na Terra, mas não é um projeto de curto, médio prazo. Então, espiritualmente, um projeto não cabe só em uma vida, cabe muitas existências. A gente é que tem uma visão ainda bem estreita quando está mergulhado na carne. Então, o quem somos também, de respeito a de onde vem, o que faço neste mundo, qual a finalidade da vida, qual o meu destino, né? Porque um projeto de vida que se acabe com a morte é um projeto que está dentro de um horizonte muito estreito, tá? Mas assim, vamos trazer aqui dois conceitos que Joana até coloca: o conceito de personalidade e de individualidade. A personalidade, por exemplo, nessa existência atual, cada um de nós aqui, né, tem um nome, tem uma identidade civil, tem um corpo físico que o identifica, está dentro, né? Então isso é que vai caracterizar a personalidade, o sexo que escolheu. Então isso vai caracterizar a personalidade nessa existência. A individualidade é o ser integral, é o espírito. E aí o espírito, ele passa por experiências em várias personalidades para as aquisições espirituais. Então o espírito pode, numa encarnação, vir como homem, noutra como mulher, numa encarnação, reencarnar numa determinada condição socioeconômica, né? Num determinado país, numa determinada etnia. Noutra encarnação, já vem reencarnar numa etnia totalmente diferente, num país totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente. Porque nós vivemos na Terra essa diversidade social, cultural, né? Uma diversidade. Então, o espírito, ele precisa ganhar experiência. Então, ele passa, né, essas existências tendo muitas personalidades. Mas a individualidade espiritual é uma só, o espírito é um só. Todas essas personalidades um dia vão desaparecer, né? Mas as conquistas intelecto-morais ficam com o espírito. Ah, se eu fui escravo, se eu fui imperador de Roma, se eu fui mulher, se eu fui rico, se eu fui pobre, um dia tudo isso vai se dissolver.
E só restará o ser espiritual. Que não tem um nome, se eu fui Ginga, se eu fui César, se eu fui Marcos, né? Cada encarnação a gente tem um nome, uma identidade civil, um batismo. Mas sempre vão direcionado para essas aquisições que vão alimentar a nossa individualidade, o ser integral. Né? E aí nos vermos todas essas dimensões do corpo, que é a dimensão mais concreta, mais palpável, mais o universo do espírito, da alma, das emoções, não é? Então, Freud, no dizer de Joana de Angelis, afirmou que a personalidade seria moldada na infância, enfatizando a questão das experiências sexuais e os conflitos que eles são inerentes como principais fatores formativos da personalidade do indivíduo, portanto, daquilo que o indivíduo vai ser naquela existência. Então, a infância ela é decisiva, a gente sabe. Muita coisa que a gente escolhe, vamos dizer assim, na vida adulta, determinadas escolhas que a gente até conscientemente não sabe o que é decorrente lá de muitas vezes de experiências que a gente teve na infância, até traumáticas, traumas, conflitos de relacionamento, desde o útero. Porque a gente começa nesse processo de moldar, né, de expressão da personalidade desde a vida uterina, daquele relacionamento muito íntimo ali do filho com a mãe, todo aquele processo. Mas Joana de Angelis vai nos dizer: o Espiritismo revela que as raízes profundas da personalidade estão nas experiências reencarnatórias do ser. Porque quando a gente vai ver o indivíduo, desde muito cedo, às vezes são dois gêmeos univitelinos e que têm temperamentos, personalidades completamente diferentes. Geneticamente eles são iguais, mas espiritualmente eles são diferentes. É só ver muito cedo as aptidões. Nós acabamos de dar aí 2 aptidões, né, de jovens que vieram com uma aptidão muito pronunciada para a pintura, para a arte, né? Se a gente for citar aqui ao longo da história, Mozart, um dos maiores gênios musicais, antes de aprender a ler, ele já compunha a sinfonia. Ela era capaz, né? Acho que de uma certa passagem que mostra que ele tem uma música, né, sacra, religiosa, que estava mantida em segredo, assim, pela igreja, pela cidade. Aí eu sei que deixaram entrar em menino, ele entrou lá onde os músicos estavam secretamente, uma música que ia ser tocada, acho que no aniversário do bispo da cidade, alguma coisa assim. E aí ele entrou e de ouvido ele gravou toda a sinfonia, memorizou toda a sinfonia, depois tocou a sinfonia, botou para o papel, ele um garoto ainda. E aí, quando o pessoal foi ver, já tinha perdido a exclusividade, né? Então a genialidade de pegar de ouvido toda uma sinfonia. Então, desde muito cedo a gente vê, né, que essa personalidade ela já vem de alguma forma estruturada. A educação, o meio tem uma influência? Tem, mas no homem não é fruto do meio, ele é influenciado pelo meio. A sua personalidade, no seu delineamento geral, já vem estruturada ali. É só ver, gente, para o bem, e também aqueles indivíduos criminosos depois se revelam muito cedo, e esses instintos muito agressivos. Ou aquela pessoa que desde muito cedo ela já é uma pessoa extrovertida, alegre. Outros não, são retraídos, são tímidos. Isso a gente vê desde cedo. Observem, rememorem a experiência com seus filhos, com seus irmãos, e vocês vão ver que realmente esses desejos e tendências e aptidões já vêm ali bem marcados, porque é o que o espírito se fez ao longo dessas muitas existências. Então, a personalidade é uma força interior que se desenvolve no ser humano, influenciando e dominando-lhe a vida no campo das sensações e emoções. Porque esse projeto de vida, as aspirações, o que o ser deseja realizar, tem muita relação com essa sua personalidade, com o seu quadro emocional, com o seu estado afetivo, a maneira dele ver o mundo, a maneira dele reagir, né? As motivações internas.
Porque o grande segredo disso está internamente. Mas a gente vê, às vezes, uma apatia geral das criaturas jovens, mas que parecem velhos, sem ideais, sem motivações, porque dentro deles não conseguiram ainda resgatar esse sentido da vida, esse propósito da vida que está dentro da pessoa. Está ali. Então, Joana enfatiza isso. É na adolescência que se determinam os programas de vida, que se tornarão realidade ou não, de acordo com o estado emocional dos jovens. É muito importante porque nessa fase da adolescência, o jovem já saiu da infância. A sua encarnação já se completou aos 8, 9 anos, ali se consolida aos 10. E a partir dali, o espírito, com o próprio amadurecimento, né, orgânico, ele vai, o mundo das ideias, aquele mundo íntimo vai desabrochando através de lampejos, de ideias, de insights. Ele vai percebendo aquilo que ele tem a desenvolver e a realizar. Então, a adolescência é um período onde, se bem orientado, se bem estruturado, o jovem vai cumprir a sua missão reencarnatória. Trazendo um pouco até dentro dessa questão, né, da visão da própria palavra projeto, quando fala projeto, que vem do latim, que significa algo lançado para frente, não é? Às vezes a gente usa o termo, não é bala, não, né, Maquinha? Projétil. E vem mesmo dos romanos, né? Vem do lado do latim. Projeto é alguma coisa que é arremessada para frente. Porque o espírito está sempre em progresso, sempre em movimento. A vida é uma dinâmica, a lei de progresso impõe, né, que todos os espíritos cumpram tarefas e realizem o seu plano de vida. Tá? O planejamento que se faz com a intenção de realizar ou desenvolver alguma coisa, né? Então, normalmente, a gente faz um projeto de vida calcado em algumas... Hoje até ensinado no ensino médio, no novo ensino médio, a trabalhar com jovens a disciplina projeto de vida. Né? Para que realmente o jovem queira, mesmo que ele vá escolher uma profissão, mas para que eu quero aquela profissão? Porque eu quero ser matemático, porque eu quero ser soldado, porque eu quero ser médico. Por detrás dessas profissões está a necessidade, deve estar a necessidade de realização, de autorrealização. E daí a gente orientar o jovem para que ele perceba qual é a profissão, ou não tenha uma profissão formal, o que ele vai desenvolver para que ele se autorrealize. Mas é uma escolha dele. Ele precisa ser orientado, ter as balizas, né, mas é uma escolha dele. Então, normalmente a gente faz um projeto de vida baseado no quê? Numa dimensão pessoal, social e profissional. Né? São essas três esferas. Então, é uma visão que eu vou colocar. Temos, então, projetos que vão se desenvolver dentro de uma visão materialista ou dentro de uma visão espiritualista. Dentro daquela questão do que eu falei, quem somos, como eu me vejo. No momento em que a gente consegue sensibilizar o jovem para a sua condição de ser espiritual e passamos valores desde muito cedo para esse jovem, então, né, a sua visão de mundo vai ser uma visão de mundo espiritual. E tudo mais, profissões, todos os desafios, as experiências da vida vão estar voltadas para esse foco. Joana diz então, normalmente, a visão de vida dos indivíduos, ou que é passada para esses jovens, a orientação é uma visão inteiramente materialista, imediatista. E é verdade. Hoje em dia, os pais querem ver, né, os filhos, muitas vezes, realizado um anel de doutor, né, a conquista da estabilidade profissional, né, da aquisição de bens. É na linha do ter mesmo. Do prestígio social. Vejam aí a explosão das redes sociais. Muitos jovens querem ter os seus minutos de fama, né? Eu estava vendo até o caso agora dessa jovem cigana que se encarnou dessa forma tão traumática. E o pai dela dizia que o grande sonho dela era ser famosa. E ela tinha realizado esse sonho dessa forma ainda aqui depois da morte. Então, o projeto de vida é na segurança do trabalho. Tem jovem que mal começou a trabalhar, está pensando em se aposentar. Não é? Não, eu quero trabalhar logo para eu poder me aposentar e curtir a vida.
A liberalidade afetiva, o prazer, normalmente é tudo no campo, né, das sensações, que a gente vê muito ainda impregnado no jovem. Então é uma visão materialista. Joana não condena. Ela diz que são legítimos esses projetos de uma vida familiar, lógico, é através da família que a gente cresce, todo mundo, estamos dentro de uma sociedade encarnada, o prestígio, reconhecimento, todo mundo quer. Quando você vê um projeto ser uma ideia sua dar certo, ser reconhecida, quando fazemos o bem, a gente cresce com aquilo, a autoestima vai lá para cima. Né? É um segredo para a gente realizar bem os projetos, a autoestima. Então, mas desde que isso seja encarado como desafios e experiências a vivenciar. Não é divertimento. Aquilo tem um propósito sempre de nos desenvolver espiritualmente. Tudo a gente tem que pesar em termos o que aquilo traz de proveito para o espírito. Porque se a fortuna, a riqueza e o prestígio estão me levando a ser uma pessoa egoísta, uma pessoa vaidosa, uma pessoa apegada aos prazeres materiais, isso não tem sentido espiritualmente. Não é? E muitos vão se frustrar. Muitos vão cair na amargura, na depressão, na ansiedade. Aquele indivíduo que quanto mais tem, mais quer conquistar. Né? Se ele está na internet, ele está com alguns 10 mil seguidores, ele quer ter 20 mil. Quer ter likes, aumento de like todo dia. Então, a gente vive essa ansiedade, esse ter. Né? Esse acumular de posse de bem. Tudo isso gera muita ansiedade. Né? A gente não consegue enxergar outra coisa. E a gente vê os jovens normalmente voltados para isso. Até em sociedades muito avançadas, que tem muito bem estruturada, no Japão, por exemplo, eles têm uma taxa de homicídio grande, de suicídio entre os jovens. Muitos jovens que não entram na faculdade, na universidade, eles não se sentem integrados à sociedade, realizados, se suicidam. Porque é uma pressão social, é a pressão cultural. E o espírito reencarna nesse contexto porque fazia parte do seu processo, de experimentar aquilo, de enfrentar aqueles desafios. Não é? Então Joana diz que os valores imediatos sempre são ultrapassados pelas ocorrências. Tudo aquilo que no jovem é superficial, né, caprichoso, isso não vai resolver nada, porque eles surpreenderão o ser como ele é e não a relação que ele tem. Então, quando o jovem tem uma certa maturidade psicológica, tem valores, ele consegue lidar, por exemplo, com as perdas, com os fracassos, usar os fracassos e as perdas para novas experiências mais exitosas. Mas se é um jovem imaturo, mimado, caprichoso, né, que não tem uma certa consciência de si, da vida, fatalmente ele vai, né, diante desses reveses da vida, se desestruturar. Porque ele não foi construído nele uma maturidade psicológica. Então, é essa formação. A visão espiritualista está voltada para um projeto de vida do ser. Do ser. Então Joana diz, o adolescente atual é um espírito envelhecido. Ó, ela que diz, viu? Acostumado a realizações nem sempre meritórias. Então, por causa daquele bebezinho rechonchudo, bonitinho, né, bochechudinho, né, cheiroso, ali tem um espírito velho, né, conhecido no ano passado, né, Marquinhos? Ali tem um espírito cheio de aptidões, cheio de desejo de realizar as coisas. É porque os órgãos estão ali naquele momento, né, sem permitir que ele mostre quem ele é, né, que a personalidade dele aflore, mas quando ele vai crescendo, ele vai mostrando quem ele é. Então, muitas vezes, são os anseios e desgostos aparentemente inexplicáveis. Né? Jovens ansiosos, desgostosos, desesperançosos, a insegurança e o medo, sem justificativa. Apesar de todo um ambiente familiar, harmonizado, nós temos jovens profundamente tímidos, retraídos, né, frustrados, que é o espírito traz isso, né, remanescente da consciência de culpa. Né? Então, para que possa haver a reparação de erros e a superação de limites. Isso é que o espírito é defrontado a todo momento. Qualquer que seja o projeto de vida, porque, né, a gente está falando aqui de valores espirituais, mas não existe dois projetos de vida iguais, não existe dois espíritos iguais.
Mesmo em projetos, por exemplo, na mediunidade, não existe duas expressões mediúnicas iguais. Então, cada ser é único. Mesmo que seja dentro de uma mesma profissão de médico, de professor, né? A individualidade vai dar a marca própria naquele projeto. Então, mas o espírito tem que avançar pelo caminho da iluminação interior. Apesar desses desafios, dessas vicissitudes que a vida apresenta, que são obstáculos. Aqui nós, né? Existe uma distância entre a gente, o que a gente deseja ser, o que a gente almeja, o nosso sonho, né? A condição atual, entre a gente atualmente e o nosso sonho, a nossa meta de vida, vão se interpor muitos obstáculos. Ninguém vai alcançar o que quer fazer de forma fácil, sem lutas, né? Sem resistência, sem perseverança, tá? Então, na visão espiritualista, Joana diz, o propósito de vida do jovem deve centrar-se na visão espiritual da vida, tá? A necessidade da autorrealização em detrimento do imediato possuir, que nem sempre satisfaz interiormente. Então a palavra-chave é autorrealização, tá? Muita gente está bem de vida numa profissão e não está realizada. Tanto que às vezes o cara, né, você vê as pessoas aí já, né, meio, entre aspas, né, terceira idade e tudo, não, eu vou fazer agora advocacia, fazer agora realmente o que eu quero fazer, eu vou fazer medicina, vou aprender um instrumento, né? Deus no poupe, Marquinhos está aprendendo que aprenda bem o instrumento violão, depois de tanto tempo, dizer que está aprendendo violão, quero ver ele vir tocar aqui, daqui uns 10 anos. Mas é isso, a autorrealização que a gente tem que buscar, qualquer que seja a forma desse projeto, né? Um projeto de felicidade é um projeto de vida orientado pela busca da realização de um estado afetivo satisfatório, sentido como bom. Ó, que a gente possa dizer, ó, eu gosto do que eu faço, do que eu realizo. Eu me realizo com esses empreendimentos, com essas realizações. Isso que é o parâmetro para a gente. Se você não está bem realizado dentro de determinada circunstância de vida, repense se o seu projeto de vida é realmente esse. Se isso está lhe satisfazendo intimamente, lhe autorrealizando. O jovem é um ser espiritual multiexistencial. Nome bonito, né? De múltiplas existências. Porque aí nós vamos ver essas três dimensões se interligarem. O passado, porque o que eu sou hoje, como eu entro na encarnação, eu não entro como uma tábua rasa, vazio. Eu trago ideias, aptidões e experiências. Eu posso até ter esquecido o passado, na sua formalidade, mas eu trago isso na forma de intuições e de aptidões. E de um temperamento, de uma personalidade. Então esse passado que eu trago, de coisas boas que eu realizei, que preciso reforçar, mas também de realizações negativas, de dívidas, de faltas, que precisam ser reparadas através do presente, não é? Através das ações do hoje. O passado já passou. Chico Xavier dizia, não se pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas sempre se pode recomeçar agora, com novas ações, refazer o seu projeto de vida para alcançar um futuro melhor. Porque, todos estão no rumo da perfeição. No nosso psiquismo, que alguns chamam de superconsciente, é onde estão ali assinaladas, né, o dedo divino, o DNA divino, para que a gente busque a perfeição. O desejo de ser melhor está dito no livro do Espírito, no Evangelho. Mas ao mesmo tempo, o jovem também, nós somos seres interexistenciais, porque estamos convivendo e realizando esse projeto de vida em várias dimensões, não é? Onde nós vamos ter um meio social que nós escolhemos para reencarnar, até as condições climáticas, a etnia, porque determinadas pessoas, por exemplo, os ciganos, já trazendo o caso dessa jovem, é uma etnia que tem ali as suas convenções e a sua cultura. Aquela jovem, por exemplo, que o pai dela, me perdoe fazer essa avaliação, está se fazendo só de vítima, não é? Porque na verdade, e aí começa a passar os vídeos, né, do casamento da jovem, é um menino, e eu realmente olhei,
uma pessoa botou um olhar estranho daquele menino, e assim, a menina, o bispo lá casando e as duas famílias separadas. E não assim, de um lado e do outro, toda aquela música, né? Mas a filha dele, na verdade, o irmão dele já havia tendo um caso com a companheira do sogro da menina, não é? E já existia uma rixa ali na família. Então a menina, ela tinha desfeito um noivado. Dentro da tradição cigana, quando você desfaz o noivado, é complicado, aquela mulher fica depreciada. E aí ele fez um casamento arranjado, entregou a filha dele naquela família com aquele sendo que ele sabia que eram violentos, que já tinha um desejo de vingança, então ele tem responsabilidade. Então veja o espírito quando reencarna dentro desse contexto. É o acaso? Não é? Um contexto onde tem uma cultura, tradições que muitas vezes vão ser desafio para aquele espírito. Então, nós precisamos ir à interação com o mundo espiritual, porque o nosso projeto de vida foi demarcado no mundo espiritual, né? Então, o que viemos fazer porque estamos aqui? Há um planejamento reencarnatório. Esse projeto de vida, na verdade, ele é as suas matrizes estruturadas no mundo espiritual. A pesquisadora Ellen Van Baar, no livro Vida Antes da Vida, ela começou a fazer regressão de memória e atingiu o número de 750 pacientes que a psicoterapia convencional não conseguia realizar, ser efetiva. E aí esses pacientes começaram todos a relatarem episódios de vidas passadas. Ela pretendia levar até a infância, até a vida intrauterina, mas a regressão a levou a passar os umbrais e chegar às reencarnações passadas. Então, muitos desse paciente, ela fazia as perguntas: foi você que escolheu nascer? Por que você escolheu nascer nessa família? Seus pais, você conviveu com eles em outras encarnações, em outras existências passadas? Por que você escolheu nascer mulher? Ou por que assim? Então, ela ia fazendo as perguntas padronizadas, né? E as respostas foram surgindo desse paciente. De que 85% dele realmente tinham plena consciência de que escolheram nascer naquelas condições, daquela forma, com aqueles desafios. E que vieram, né, apesar de toda independente da profissão, da tarefa, do projeto que eu desenvolver, vieram para desenvolver mais amorosidade, mais convivência fraternal. Foi perguntado também, pela época da pesquisa, por que eles escolheram reencarnar no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque eles sabiam que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo passaria por grandes transformações, oferecendo oportunidades evolutivas àqueles espíritos. Por isso nós somos dessa época agora. Não é à toa que escolhemos reencarnar. Então, reencarnar não é apenas um voltar, nem um simples nascer de novo. É só pegar o corpo. É só o espírito se vincular àquele corpo sem propósito nenhum? Evidentemente que não. É um replanejar em busca de novos comportamentos, está vendo? Que dê ao espírito condições para reeducar suas estruturas morais. Então ninguém reencarna nas cegas. Quando você entra numa escola, você sabe muito bem o que você vai aprender, o que você vai fazer ali. Então quando a gente veio reencarnar, a gente veio com esse propósito, né? No livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação é a perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Não é? Diz Clarice Lispector que a vida é uma missão secreta. É a poetisa. A missão, porque eu entendo ela agora, a missão é cada um que sabe. Se você tem um questionário para fazer, para me direcionar, uma orientação, você vai no atendimento fraterno aqui, ou fazer uma orientação espiritual, você vai descobrir o seu projeto de vida? Não, você que tem que se autodescobrir, está dentro de você, né? Então, o espírito escolhe o gênero de provas, ó, na pergunta 258. E aí você vê a pesquisa de uma grande pesquisadora da reencarnação, né? Que não é espírita, comprovar a tese espírita. Então, lá quando nós estamos no plano espiritual, nós escolhemos aí nascer naquela família com aquelas pessoas, muitas vezes adversários. Isso é escolhido, isso vai ser uma fatalidade. Nós vamos nos defrontar
com todas as circunstâncias de vida que vão nos conclamar a fazer aquela missão, a cumprir aquela tarefa. Agora, se nós vamos fracassar, o fracasso ou a derrota depende de nós, sempre do nosso livre-arbítrio. Tá? O que nós viemos fazer. O que dirige o espírito na escolha das provas é justamente a natureza de suas faltas. Então tem espíritos que vêm lutar pela causa da liberdade, porque no passado eles escravizaram, foram escravocratas. Aí eles vêm escravos de novo? Não. Podem até vir para passar por certas privações, necessidades, mas a escravidão já acabou, pelo menos legalmente, né? Então, o espírito na erraticidade estuda as diversas condições em que poderá progredir. Na verdade, o planejamento dessa reencarnação, desse novo projeto de vida, em cada encarnação, é feito no mundo espiritual. Não é de qualquer maneira. Ninguém mergulha na carne assim, não, gente, às cegas. Viu? Então, existe um planejamento. Então, lá, desde a forma do corpo, que os espíritos, André Luiz fala, vinham com um pergaminho e ali estavam delineados a forma que o corpo teria, porque eles fazem a manipulação genética. Eles escolhem aquele espermatozoide com os genes e o óvulo da mãe, e é mais do espermatozoide muitas vezes a questão genética, né? Para que o espírito modele o corpo de acordo com as suas necessidades, né? E normalmente nós vamos estar sempre nessa fase acompanhados de benfeitores espirituais. Ninguém está ainda num grau de evolução tal qual o de Jesus. Jesus veio numa missão. O projeto de vida dele era para libertar toda a humanidade. Jesus não precisava de ninguém para auxiliar ele, porque ele é um espírito puro. Mas nós, quem não precisa, quando a gente vai fazer, né, um trabalho de orientação de curso, um mestrado, tem um orientador, né? Porque a gente, ao reencarnar para esse doutorado na matéria, né, seria orientador. Então, os espíritos vão sempre analisar as bases anteriores da anterioridade do ser. A Iguinga quer escolher vir um príncipe cantar, presidente do Brasil, ou governo. Não, Iguinga, mas você tem condições? Não, eu quero vir um santo, missionário. Quero vir para psicografar 400 obras. Mas você tem condições de botar essa cruz nas costas? Então, vai ser analisado o nosso mapa das vidas passadas para, em cima disso, determinar esse projeto, né? Então, o planejamento genético, que é a escolha do corpo. Porque se o espírito vem com determinadas anomalias congênitas, ou é duas chances, ou é o acaso, não é? Ou é um acaso biológico e não existe Deus, não existe justiça, ou foi programado aquilo. Não tem outra chance. É lógico que o corpo, em bilhões de nascimentos, vai nascer corpo defeituoso. Mas o espírito só vai tomar aquele corpo se tiver compromissado. A ambientação reencarnatória, a raça, a cor que você vai reencarnar, né, a condição climática, tudo isso é determinante, sabe? Uma coisa é você encarnar aqui no país tropical, né? De praia, outra coisa é você reencarnar no Polo Norte. E o espírito reencarna lá no Polo Norte, aquela condição toda cultural, entendeu? Né? A profissão, o trabalho, muitas profissões, né? São oportunidades para o espírito se autorrealizar a sua tarefa, e a família e os relacionamentos, né? Para a gente ir aqui, já para terminar, então, para se ter êxito no projeto de vida, tem que se desenvolver a capacidade de superar os desafios. Joana diz, né? Desde as dúvidas da área profissional, o que se sente, o que dá lucro, né? Já só aquele conforto. Eu quero uma coisa, mas o utilitarismo diz que é outra. Não, eu quero ser um poeta, eu quero fazer arte, música, mas não vai dar dinheiro, vou fazer advocacia. Né? Há as pressões internas e as pressões culturais em cima de você. Ao que aspira é o que está na borda. Né? Porque muitas vezes o espírito esquece de se mergulhar dentro de si e se deixa levar pelos modismos. Então, ao que gostaria de realizar o aspecto social e financeiro, né? Então, quando se dá a inversão de metas, e Joana diz, buscando a necessidade de gozar e desfrutar-se,
Ao invés de equiparar-se de valores morais de segurança psicológica, vem o sofrimento, a insatisfação, a angústia. Ou seja, somos aqueles que não realizamos o projeto, frustrados, decepcionados. E para se levantar disso, gente, porque quando essa autoestima, né, está abalada, para você dar a volta por cima, né, Marquinhos, é muito difícil, né? Então, João diz, os esforços repetidos de fazer e refazer. Então, a gente tem que estar nesse exercício constante. Caiu, levanta, né? Não abandonar metas ante circunstâncias desfavoráveis. Realização dos projetos de vida de forma puramente egoísta, um grande problema, né? Já identificado. Um sonho que se sonha só é um sonho. Um sonho que se sonha junto é uma realidade. Porque o seu projeto de vida, ele vai depender de muitas outras vidas e pode se entrelaçar com outros projetos de vida para a construção de uma condição melhor para você, para o mundo que o cerca, né? E aqui no livro, Gestação, Encontro de Almas, muito bom esse livro. Foi da Associação Médica Espírita que eu acho que é do Paraná, Rio Grande do Sul. Essa é uma médica, e ela escreveu esse livro, e ela coloca todos os instrumentos de ligação do espírito com o seu ideal. Porque quando a gente define um projeto de vida, ali por detrás da palavra projeto, que é o nome técnico, existem sonhos. É um sonho, são ideais. Então, você tem que estar afinado com o seu ideal superior. Aí ela fala da necessidade da espiritualidade, né, da religiosidade, a mediunidade, essa sensibilidade espiritual, a capacidade de conectar com o seu benfeitor, com o seu anjo da guarda, que foi aquele que ajudou a você a estruturar a sua reencarnação e está aí para lhe orientar, para lhe ajudar. Os ideais, as aspirações, os compromissos, que, né, não podemos perder de estar ligado à âncora do compromisso. Senão, a tempestade do mundo arrasta o barco da vida para o buraco. O Evangelho e o trabalho com Jesus. É o que ela orienta, né? É o trabalho no bem para que nos fortaleça o ânimo de vida para cumprir aquela missão, né, que está reservada para cada um de nós. E aqui, para finalizar essa reflexão, para cada um de nós, né, o meu projeto de vida que eu fiz lá em cima, que eu programei, que eu me compromissei com a espiritualidade, estou realizando esse projeto de vida, como é que anda esse projeto? Anda na gaveta, em terra de aranha, ou eu realmente estou me movimentando na vida para alcançar, né, essa plenitude desse projeto dentro, evidentemente, da nossa realidade, das nossas limitações. Então, obrigado a todos pela atenção. Obrigado, César. Pergunta, gente, questionamentos, colocações, sempre a gente faz isso. Você estava falando da primeira, do Evangelho, né, de Jesus, e a primeira vez que vocês viram? Não é a primeira vez, não? Porque não tem um Evangelho aí que é a grande bússola, né? Vocês já receberam? Quando estiver aqui? Não. Essa linkagem é interessante. Tem profissões que vêm, eu estava ali sentado ouvindo, estava lembrando de alguns seres que vêm com determinadas profissões que vêm para ajudar as pessoas, né? A medicina, você falou de medicina e tal, então eu me lembrei de um médico, né, que meu pai estava com um problema de saúde bem agravado, que era problema dos rins. Ele era um médico, o nome dele é Sérgio Presídio, era um nefrologista. Meu pai estava com os rins comprometidos, era um paciente bem complicado. E muitas vezes a gente percebia naquele médico que estava ali que ele fazia muito mais do que um médico. Sabe? Era um ser humano ímpar naquele momento. Porque o médico tem limitação. E ele não pode se envolver com algumas coisas, né? Até para não... A privacidade, a intimidade do paciente. Intimidade do paciente. E romper também com a ética dele, né? Porque ele não pode se envolver emocionalmente, porque as decisões dele ele precisa tomar com frieza. Na luz da medicina. E esse médico sempre foi um cara que excedia isso. No dia que meu pai desencarnou, era madrugada, no hospital ligou, minha irmã estava com a barriga grande, disse, você fica que eu vou. Eles não querem documento, mas a gente já sabia, já tinha visto que ele tinha desencarnado.
E aí fui. Quando eu cheguei lá, era 4 horas da manhã, mais ou menos, no hospital, Roberto Santos. Quando eu entrei para falar com a enfermeira, me deixaram entrar sem problema nenhum, eu digo, tá muito fácil entrar aqui, geralmente é sempre complicado. Aí a assistente social disse, não, você está sobre o horário que ele desencarnou, porque eu já sei que ele já desencarnou. Aí quem estava atrás de mim? Ele. Ele disse, eu não podia, depois de tanta batalha, você, sua irmã, você não trouxe, tá certo, não está aqui para falar com vocês. Eu vim dar notícia a vocês, que ele desencarnou. Eu não podia estar aqui hoje, não era plantão dele, não era nada. Ele só estava lá, só para falar comigo. Fora o que ele fez. Então, tem coisas que a gente faz. Então, na profissão da gente, na vida da gente, faça o melhor que a gente fizer. Faça ao outro, Jesus. Aquilo que você gostaria de fazer, que fizesse com você. Trate as pessoas dessa forma. Dentro daquela profissão, você vê o caráter humanitário, né? Ver o lado humano da coisa, né? E crescer dentro daquela profissão, não simplesmente exercer como um meio de obtenção de lucro financeiro, né? De realização. E ele é um paciente complicado. Pois é. Complicado em todos os aspectos. Ele tem uma paciência. Então, assim, tem gente que assim, vem com uma missão na Terra. Isso. E muitos passam com louvor, né? Todos nós temos uma tarefa, mas cabe a nós mesmo perguntar, isso bem César, o que a gente veio realmente fazer aqui, o que eu posso fazer de melhor? Tem a ver uma coisa, pode dedicar aos problemas que nós temos com os próprios familiares. Exatamente. Nos despedir do pessoal, dos nossos irmãos internautas aqui. Semana que vem tem mais. Boa noite a todos.